R$200 de desconto. Essa é apenas uma das surpresas do porquê hoje é o melhor dia para você entrar para o método Fórmula Negócio Online. Olha aqui, atenção, clica no Saiba Mais aqui embaixo e dá uma olhada no que eu preparei para você. Hoje. E no vídeo de hoje do canal, quem substituirá Caleri? E claro, quais serão, que posições o São Paulo buscará reforços? E a volta de um jogador aí que entra como segundo reforço. Sabe quem é? Então vamos embora pro vídeo. É assim, cara. Disputa pela camisa 9 do São Paulo. Vamos lá. Erisson, 8 jogos, 2 gols, 1 assistência. Jogou muito pouco no São Paulo, era uma expectativa muito grande sobre ele. Sim. David, 29 jogos, 5 gols e 3 assistências. E Rames Rodrigues, ontem fez um golaço. Jogou Você viu? muito bem. Jogou bem o Rames Rodrigues. Há câmeras exclusivas que dizem que ele fez o gol e fez assim, ó. Pra quem tem duvidado do Rames Rodrigues. Começou jogando pela primeira vez São Paulo. na seleção colombiana. Desde 9 jogos. Fisicamente, tá vendo? Fez o gol em 70 minutos, mais ou menos. 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele não é exatamente um 9, né? Mas enfim. Uma jogada assim, ó. Eu começo, posso? Pode? Erisson, pode pôr. Precisa de Não, calma. torcedores, calma. Calma, pô. Vamos lá. É um 9 que precisa? É o Erisson. Sim, mas o Erisson está agora treinando normalmente depois de meses afastado. Sim. O Rames Rodrigues está na seleção colombiana, vai jogar contra o Equador fora, também não vai jogar a próxima partida. Então, o próximo jogo do São Paulo, eu imagino que tenha a mesma formação do jogo com o Vasco, só que em vez do Rames Rodrigues, o Luciano. Tenha Lucas e Luciano contra o Goiás, né? Sem um centroavante fixo. O Luciano pode ser um 9? Sim, como fez contra o Vasco no segundo tempo. Não um 9 da área, não tem jogador centroavante, cara. Exatamente. Não, mas não vai ser centroavante, ele não é centroavante. Mas ele tem um revezamento com o Lucas, como o Rames Rodrigues teve um revezamento com o Lucas, bem parecido ali. A origem do Luciano qual é? Eu não tô me lembrando aqui. Sim, centroavante. Mas ele... Não tô perguntando, não sei, mas eu não lembro. Ele era centroavante? Sim, mas o centroavante de movimentação, de tal, e, enfim, de não jogar fixo no ataque, não ficar entre os zagueiros e tal. Então, eu acho que contra o Goiás provavelmente vai ser a dupla Lucas e Luciano. Em relação ao David e o Erisson, tem essa, digamos, essa missão, o Dorival, de observá-los, colocar para jogar em algumas partidas, experimentá-los, porque estão emprestados até o final do ano apenas, né? O Erisson foi contratado sim para ser o reserva do Caleri, mas se machucou demais. Então, é possível, Massa, que talvez ele entre parte do jogo com o Goiás, entre parte do jogo com o Grêmio e passe a ser utilizado mais vezes, se sentir completamente confortável. O David não é exatamente a posição, né? Ele joga preferencialmente de lado do campo, mas também deve ter outras chances. Além desses três, tem o Juan, que no final das contas é o único que está em forma e que acaba jogando mais do que os outros. Mesmo que a torcida tenha aquelas esperanças, não, o fulano vai jogar, o fulano vai jogar. Então é essa situação pós-cirurgia do Caleri. O Lucas Silvestre teve outro dia num bom podcast no YouTube chamado Tricolaços. Quem faz? Uns caras bons aí. Não, falando sério, ele foi no podcast Tricolaços e ele falou coisas interessantes e falou muito bem do Erisson. Falou, o Erisson, o cara machucou, não sei o que e tal, precisamos ver a condição dele, mas elogiou bastante. Ele lembrou de um jogo que ele e Dorival trabalhavam pelo Ceará, que o Erisson era centralmente do Botafogo e o Erisson destruiu o jogo. E ele falou, nossa, esse cara tal, e depois foram observando ele tal, e aí não conseguiram ainda simplesmente trabalhar com o Erisson praticamente, né? Jogou contra o Bahia, se machucou de novo, e desde então não jogou mais. Eu também gosto. Também gosto. Também gosto, jogando eu também gosto. Mas você tinha falado, né, Raí, que o Rames pode ser a opção. Ele jogou assim jogou ontem? Assim umas vezes. Ontem né? não. Na Colômbia, ontem ele jogou como um 10 mesmo. Meia. Jogou ontem o Néstor Lorenzo, que é o treinador da Colômbia, armou um losango no meio campo. Tinha Uribe, que foi um jogador pretendido pelo Flamengo como primeiro homem no meio. Arias como meio campista pelo lado esquerdo. Na direita o Barrios, que é um ex-jogador ex-Boca, se não me engano joga no Zenit. E o Rames como esse 10, e aí 2 atacantes. Luiz Dias do Liverpool e o Rafael Borré, que jogou no River, tá na Europa também. Ou seja... Borré é mais um amigo do Abel. Ou seja, ontem o Rames... Jogou na dele e jogou muito bem. E quando fala na dele, é onde joga o Lucas, onde joga o Luciano. Exatamente. Aí é um problema, né? Mas ele jogou muito bem, fez um gol,
Meteu uma bola na trave, deu uns 2 passes que... Esse problema não tá, esse problema tá resolvido. Se o Rames voltar a jogar o que já jogou, acabou o problema. É ele e o Lucas. Luciano vai ter que deslocar o Lucas. Mas ele tem que deslocar o Lucas. Vai ter. Talvez ele possa fazer. Aí, Eu acho que essa situação, curiosamente, sem o Caleri, pode beneficiar a presença do Rames mais vezes no time de fato. Acho que a volta... só tô falando do jogo do Goiás, porque contra o Grêmio talvez ele comece jogando. A intenção agora, tá todo mundo lá, ainda mais se ele tiver um bom jogo contra o Equador também, que na segunda, não sei se ele vai começar como titular em quinta, é outro tipo de jogo, Colômbia vai de visitante, é uma outra situação, mas a ideia também é aproveitar o Rames nessa parte final da temporada, jogando cada vez mais, se possível, como titular. Está na cabeça do Dorival, na cabeça do Lucas, da diretoria. A questão, né, Raí, eu acho que fica uma situação entre Rames, não é Rames e Lucas, mas é Rames e Luciano. Até mais isso, né? Porque o Lucas pode ser adaptado a outras posições. Pode abrir um pouquinho, pode jogar um pouco mais adiantado. Nesse podcast, a frase do Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, foi: hoje o time não comporta Rames, Luciano e Lucas juntos. Porque não teve... tempo de treino. Tempo de treino. E não está tendo tempo de treino com o Rames. O Rames está na seleção da Colômbia, né? Então, talvez essa situação se estenda um pouco. O que é vantajoso dele estar na Colômbia é que ele vai se condicionando jogando. Jogou bastante tempo ontem, calor em Barranquilha, todos aqueles negócios e tal, e jogou muito bem. Mas como o Arnaldo disse, o próximo é um outro desafio, altitude. A Colômbia tem 5 pontos, ganhou 1, empatou 2 nessas 3 primeiras rodadas. Não foi a última Copa do Mundo, mas está na disputa. Entre as seleções que vão disputar, não é Brasil, Argentina, essas não vão disputar, mas tem uma disputa aí. Tem uma disputa por uma vaga. Eu não acho que ninguém vai disputar a vaga e tal, mas enfim, é uma outra conversa isso. Eu não gosto muito dele jogando como 9, não enfiado, ele não joga enfiado, se movimenta e tal, mas acho que ele não rende tanto nessa posição. O Dorival tentou algumas vezes, nesse jogo aí que a gente tá vendo contra o Fortaleza, ele tentou criar uma dinâmica, tinha o Juan de um lado, o Luciano do outro, e o Rames um pouco mais centralizado. Mas de 9, entre essas opções que a gente viu na tela aí, talvez o Erisson seja que se encaixa mais com a forma que o time joga. Mais forte fisicamente, pode ser um pivô, um jogador de presença de área. Nesse jogo aí do Fortaleza, com o time reserva, o Rames jogou como 10, né? O Luciano É isso, é um pouco a Colômbia, para ele jogar como 10, muda o sistema, não tem ponta. Se o Dorival quiser fazer essa adaptação ao São Paulo, ele teria que formar um losango e tirar o rato. Colocar Lucas e Luciano na frente e o Rames atrás deles. Daria para ele fazer, com a escalação de hoje, Maia, Alisson e Nestor. Isso. Rames fechando Losango, Luciano e Lucas. Na seleção da Colômbia, por exemplo, ontem, o Borré, que é em tese o 9, jogou um pouco mais deslocado para o lado direito e se sacrificou para o Rames jogar. Sem a bola, ele voltava e o Rames era o cara que ficava mais avançado. Vai ser preciso treinar, trabalhar, criar uma dinâmica para colocar o cara no time. Qualidade ele tem muita. Eu repito, ontem ele jogou muito bem e acho que na pequena amostragem que ele tem no São Paulo, ele tem bons momentos também. A questão vai ser se condicionar fisicamente, isso vai demorar um pouquinho, não vai ser agora, não vai ser até o fim do Campeonato Brasileiro. E ajustar uma forma para que possam jogar ele e o Lucas juntos. Será que não? A gente tem informações sobre o São Paulo, né? O mercado da bola tricolor está em busca de reforços. Já sabemos quantos o São Paulo quer para 2024? O Belmonte falou numa entrevista recente, acho que foi para o canal do Arnaldo Ribeiro, em 3 nomes, né? Mas ele fala, eles precisam de mais um meia, precisa de um atacante para o lado do campo e precisa de um centroavante para reserva do Caleri. Entende-se que vai haver uma cereja do bolo, um jogador de nível Lucas, além da renovação com o Lucas, que é prioritária, mas essa cereja do bolo dependerá do mercado de quem o São Paulo eventualmente perca. Por exemplo, existe a possibilidade do Rafinha dizer que não vai jogar no ano que vem. O São Paulo negocia a permanência do Rafinha por mais um ano. Se o Rafinha sai, eventualmente, não é provável que saia, se sai, essa cereja do bolo pode ser um lateral direito. Se renova o Lucas, a cereja do bolo pode ser um ponta. Se vende o Beraldo, improvável em janeiro, a cereja do bolo pode ser um zagueiro. Mas são 3 e a cereja do bolo. O Beraldo que acabou de renovar o contrato dele por um período bastante considerável e improvável que a gente fala, o PVC comenta, imagino, porque não é a janela mais forte, né, PVC? A principal janela seria do meio do ano que vem. O São Paulo entende que recebeu propostas de 12 milhões de euros e não vende por menos do que o dobro. Então vamos falar em 25 milhões de euros. Se chegar uma proposta de 25 milhões de euros ou 30 milhões de euros, 30 milhões de euros o São Paulo vende.
25 milhões de euros o São Paulo estuda. 12 milhões de euros o São Paulo não vende. Isso vale para Beraldo e vale para Pablo Maia, que tiveram procuras do mercado inglês no ano passado. A gente está falando, então, 24 milhões de euros, é isso? Pelo menos. Mas para ser mais preciso, assim, 30 milhões de euros vende. 25 estuda. 12 de novo não vende. Só para fazer a conversão, o euro hoje está em 5,3, mas vou arredondar para baixo para 5 vezes 3, 15. Então, na base de 150 milhões de reais, seria uma proposta convincente para o São Paulo. Exatamente. Para abrir mão de um zagueiro que é total cara de Europa e imagino que vai ser muito natural essa sequência de carreira do Beraldo ali na frente. Quais são as posições, só para não perder de novo, PVC? Um meia, um ponta e um reserva para o Caleri. E mais a cereja do bolo, que dependendo de que posição você precisar, se sair o Rafinha, por exemplo, pode ser lateral direito. Boa. Importante as movimentações que o São Paulo pode ter. Já de olho na Libertadores 2024, São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo, segundo reforço para a temporada de 2024 encaminhado. Primeiro, vocês sabem, Eric, jogador que pertence ao Ceará, contrato só até 31 de dezembro. Ele já tem um pré-contrato para jogar no Tricolor. O segundo reforço é caseiro. Não sei se você vai gostar, mas quero te contar que Nicão voltará ao Tricolor em 2024. Essa confirmação foi feita por Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Ele assegura que Dorival Júnior quer contar com o Nicão. Trabalharam juntos nos tempos de Atlético Paranaense. Dorival tem excelentes referências sobre o futebol do Nicão e mais. Entende que esse jogador tem uma característica que o São Paulo não conta no elenco. Então, sim, Nicão voltará do empréstimo do Cruzeiro, o vínculo se encerra em 31 de dezembro e participará de toda a pré-temporada. A menos que vá muito mal, ele deve continuar no São Paulo para a próxima temporada. São Paulo tinha o objetivo de contratar o Everton Ribeiro, cheguei a contar sobre a intenção do Tricolor, sobre o otimismo que existia no Morumbi, mas pintou um negocinho importante que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Só para completar sobre o São Paulo, Tricolor que também busca um centroavante e busca mais um volante e um atacante de velocidade. Essas são as prioridades do São Paulo para 2024. Contei que Emmanuel Martinez, volante do América, e Gonzalo Mastriani, centroavante do América, estão em observação. São Paulo também adoraria ter o Bruno Henrique do Flamengo, mas já sabe que não vai ter capacidade financeira. Hora de falar sobre... E aí, pessoal, então, vamos falar primeiro de Nicão. Cara, quando ele foi contratado, todo mundo falou, nossa, demos um balão no Internacional, bom jogador e tal. Acho que não vai, né? Tá entrando praticamente quase no último ano de contrato com o São Paulo. Acho que vale a pena testar o jogador que veio do Atlético Paranaense com uma pompa e tal. Por que não? Dorival já trabalhou com ele, Dorival tem recuperado alguns jogadores, então acho que, por que não? Um bom segundo reforço, sim. O São Paulo tem que aproveitar o plantel que tem também. Não tem a grana do Flamengo, por exemplo, que o Tite vai gastar 500 milhões de reais em contratações, então tem que ser criativo. Acho um bom jogador, mas no São Paulo não foi bem, no Cruzeiro não foi bem. Quem sabe o Dorival não muda essa maré de azar aí do jogador. Ainda falando de São Paulo, eu acho legal quando se fala em contratações, São Paulo está pensando do meio para frente. Quer dizer, do meio para trás ele está resguardado. Ainda que possa, como o próprio PVC falou, perder um zagueiro ou perder um volante, você tem que repor. Mas se você pensar a nível de zaga, você já tem até uma quantidade interessante para reposição. Você tem o Ferrares voltando no ano que vem, é 100%. Você tem o Belém, você tem o Diego Costa, você tem Alan Franco, você tem a Arboleda. Então você tem opções, né? Na volância que eu acho que você tem menos, né? Ainda mais quando perde Pablo Maia. Mas ainda assim, se descobriu o Alisson, você tem o Gabriel Neves, você tem o Juan, você tem o Negruti, entendeu? Você tem opções. Claro que quanto mais melhor e quanto maior a qualidade, melhor. Eu acho legal hoje que a gente não fala só de operários, né? Essa cereja do bolo é um cara diferenciado. E é isso que eu acho legal. Acho que a gente ficou anos e anos com times operários e não ia pra frente, né? Porque na hora H você precisa de uma saída e você não tinha uma criatividade, uma jogada fora de série. Hoje você tem um Lucas, hoje você tem um Rames ainda que muito fora de forma na minha opinião, mas você vê que são caras que têm uma qualidade diferenciada. Agora é aguardar também essa novela que será a renovação do próprio Lucas Moura, né? Então é isso. A gente está jogando o Campeonato Brasileiro, estamos no Campeonato Brasileiro, mas a gente só fala em 2024. E é normal. São Paulo se planeja aí para uma Libertadores que São Paulo não joga há anos. E com uma perspectiva diferente. Ao menos tentar
brigar por títulos, né? Ainda não estamos no nível do Flamengo e do Palmeiras, como o próprio Belmonte falou, de buscar títulos, né? Conquistar títulos, mas a gente já vai começar a brigar, né? E é isso, eu acho que fica a expectativa para saber que time vai ser formado para esse 2024, se o Lucas vai ficar, mas as notícias têm sido boas, inclusive até as saídas, né? Onde São Paulo vendia preço de banana e o PVC foi em preços aí valores muito superiores ao que o São Paulo estava habituado no mercado, né? São Paulo voltando passo a passo, e que continue assim. Agora, no final do ano, tem eleições que só deve gabaritar aí para a reeleição do Casares. E vamos ver, vamos acompanhar como é que serão aí os próximos passos, os próximos meses. Mas, lembrando que ainda temos o Campeonato Brasileiro pela frente. A gente tem que chegar aos 45 pontos aí para se livrar de vez da zona da degola. Você tem adversários aí, não são fáceis, mas São Paulo jogar um bom futebol, acho que quem consegue pontuar. Você tem Goiás fora, tá na hora muito bem do São Paulo vencer fora de casa, e o Goiás tá num momento turbulento. Depois o Grêmio em casa, que perdeu um Grenal, ele tava numa crise aí entre Renato e direção. E você tem o Palmeiras que não ganhou nada o ano inteiro. Ele e o Flamengo, a gente fala, né, que o São Paulo quer chegar ao nível deles, mas os dois não ganharam nada o ano inteiro. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. Então é isso. É uma sequência difícil, mas não é uma sequência impossível, até porque você também tem uma vantagem, né? São Paulo tá mais leve, gente. A gente é campeão da Copa do Brasil. Então o cenário é diferente dos últimos anos, né? Você consegue jogar de uma outra maneira, você vê que o time joga de uma maneira, tem aquele peso, aquela carga nas costas, né? Tanto dos jogadores quanto dos torcedores, principalmente. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Pra você. Hoje é o melhor dia entre todos os dias para você entrar pro método Fórmula Negócio Online. Escuta aqui que eu tenho 5 surpresas. Surpresa 1, R$200 de desconto. Desconto exclusivo hoje. Você vai ter acesso a tudo com R$200 de desconto. Mas o desconto, né, é válido para hoje. Então, clica aqui no Saiba Mais. Surpresa 2. Além de todo o treinamento do método Fórmula Negócio Online, na versão 4.0, você vai ter acesso ao novo treinamento Mestre Afiliado, que é o treinamento completo para você ganhar dinheiro como afiliado do zero e começando hoje mesmo. O treinamento Mestre Afiliado já tem hoje mais de 120 aulas passo a passo, simples, direto ao ponto. Então eu te mostro mais de 50 estratégias para vender como afiliado de forma rápida e comprovada. Tem estratégia para tudo, para quem só tem 1 hora por dia, para quem tem o dia todo, para quem quer aparecer, para quem não quer aparecer, tem de tudo. De longe, esse aqui é o melhor treinamento do mundo para você vender como afiliado e faturar muito. E hoje você leva ele de bônus junto com o método Fórmula Negócio Online. Surpresa 3, treinamento completo, novinho de verdade, feito agora, de Google Ads para afiliado, do básico ao avançado. Não é uma aulinha, é um treinamento completo de Google Ads para afiliados. Olha, na verdade, atenção aqui, eu não vou ficar falando mais tudo, é muita coisa. O que você tem que saber você vai receber todo o treinamento Fórmula Negócio Online, com tudo, para você do zero criar o seu negócio na internet mesmo sem saber nada, e mais todos os bônus, que no total hoje são mais de 20 bônus, se eu não me engano, que você recebe junto, de graça hoje, incluindo o treinamento novinho, né, de Google Ads para afiliados, novinho, treinamento de funil de vendas automático e muita coisa. Tudo isso pelo menor preço, R$200 de desconto hoje, com garantia total. Você entra lá, dá uma olhada, se você não gostar de qualquer coisa, em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro. Então clica aqui embaixo no Saiba Mais, clica agora, correndo, porque realmente eu não sei até que horas eu vou deixar disponível.